Há algo que nenhuma técnica, truque ou manual jamais vai te ensinar. É o silêncio que fala mais alto que qualquer palavra. É o instante em que, no auge da intimidade, sua presença se torna um espelho tão profundo que o ego masculino se rende. E o homem vê, talvez pela primeira vez, a mulher como um portal sagrado. Não é sobre o que você diz, é sobre quem você é enquanto diz. Há palavras que não saem da boca, saem do campo vibracional. E quando ele sente isso, ele jamais esquece. Você já sentiu, mesmo sem saber explicar, que certos momentos carregam um poder que vai além do físico? Como se algo em você dissesse a coisa exata, na hora exata, mesmo em silêncio. Isso não é acaso. Jung chamaria de sincronicidade, quando o inconsciente coletivo se encontra com o destino pessoal. E é justamente nesses encontros que a alma dele reconhece a sua. Não porque você está tentando ser irresistível, mas porque, nesse instante, você está inteira. E isso é raro demais para ser ignorado. O que toca profundamente um homem não é a perfeição de um corpo ou a performance de uma cena. É a presença emocional que atravessa a couraça do ego e alcança o menino ferido que ele nunca teve coragem de mostrar. Quando você fala com esse menino, quando seu toque vem da alma e não da carência, quando suas palavras não pedem, mas oferecem acolhimento, algo dentro dele muda. Algo ancestral, algo que o faz parar de procurar, porque ele finalmente encontrou. Você não precisa gritar para ser ouvida. Não precisa competir com outras mulheres, nem provar seu valor. Porque quando você fala a partir do seu feminino elevado, cada palavra se torna uma chave simbólica que abre as portas do inconsciente dele. E ali, onde vivem seus medos, desejos e complexos, sua voz ecoa como uma verdade esquecida. Ele não se apaixona apenas por você. Ele se reconecta com o que há de mais puro dentro dele. E isso não se compara com nenhuma outra experiência. Então, se em algum momento da relação você sente o impulso de dizer algo, diga, mas que seja algo que venha do seu centro. Algo que não peça amor, mas o invoque. Algo que não implore presença, mas a inspire. Porque quando a alma feminina fala com verdade, o homem não apenas escuta, ele desperta. E diante de uma mulher desperta, o desejo dele deixa de ser distraído. Ele passa a ser devoto. E nunca mais. Ele olha da mesma forma para mais ninguém. Quando você se lembra de si mesma como aquilo que a alma deseja, e não como aquilo que o mundo exige, algo interno estremece. É nesse tremor subtil que começa a alquimia da presença. A mulher muitas vezes se perde em espelhos externos, buscando refletir aprovação, atenção, validação. Mas há um momento em que ela percebe: nenhum espelho externo devolve a luz que brota de dentro. Jung nos ensina que dentro de cada ser existe uma sombra que precisa ser acolhida, e é na aceitação dessa sombra que nascem a integridade e o magnetismo autêntico. Nessa alvorada interior, você passa a sentir que há algo vivo pulsando sob a superfície, um campo vibracional que fala antes de qualquer palavra. Você percebe que cada emoção, cada resíduo de dor ou abandono, habita ali como um portal para a transformação. Ao invés de evitar suas feridas, você as observa com compaixão, permitindo que os complexos liberem sua carga, para que sua energia feminina reapareça íntegra. E é ali, nesse processo íntimo, que você já começa a se tornar irresistível a um homem que tenha olhos para a alma. Você começa a notar sutilezas, as pausas, os silêncios, o olhar que percebe antes do gesto. Quando se interioriza, a alma fala, e ele a ouve, ainda que inconscientemente. Existe um tipo de linguagem que não precisa de léxicos. É uma ressonância, um tom de voz da essência. E é essa voz interna que orienta o que você vai dizer, quando vai silenciar, como vai medir sua força. Muitas mulheres tentam pedagogias externas, manuais de sedução, fórmulas mágicas. Mas a fórmula verdadeira está no campo vibracional de quem você é.
À medida que você se conecta com essa força interna, você observa o comportamento masculino sob uma nova luz. Ele reage não apenas à mulher externa, mas à energia que você sustenta. E é aí que o falar na hora da relação se torna uma expressão natural de quem você realmente é. Não um ato forçado, mas um desabrochar. Ele percebe, inconscientemente, que você não está ali para impressionar, mas para se expressar com presença. E isso gera um magnetismo que nenhuma outra mulher consegue replicar sem estar conectada ao seu próprio centro. Esse primeiro bloco, então, é o despertar. É a passagem do eu que se esforça para o eu que irradia. E a promessa que guia você para o próximo estágio é esta: se você se solidifica no seu interior, há uma palavra, uma frase, que emanada desse núcleo tem o poder de fazer com que ele nunca mais olhe para outra mulher com os mesmos olhos. Vamos agora compreender como essa palavra se forma, não mentalmente, mas organicamente, no momento preciso da conexão íntima. Quando você olha para o homem não como um alvo de desejo, mas como um universo interno, tudo muda. Ele carrega dentro de si mitos, feridas, uma ânima ferida e complexos que nunca expressou, porque muitos nem ele mesmo conhece. Jung nos alertou que o inconsciente masculino é povoado por imagens arquetípicas e por sombras não integradas. Quando você fala à ânima dele, aquela mulher interna que ele reprime, algo profundo se comove. Essa é a ponte invisível entre você e o âmago dele. Você começa a entender que ele reage mais ao sentido do que ao conteúdo. Se a frase que você digita no momento da intimidade não carrega sentido alado, ele vai sentir a dessintonia. Mas se há ressonância, se há sintonia de canal anímico, mesmo poucas palavras dizem mundos. Sua voz, seu tom, sua intenção falam mais alto do que o que você diz. Ele reconhece a coerência interior. Ele percebe que você não disse aquilo para agradar. Você disse aquilo porque faz parte de sua expressão genuína. É aí que mora o segredo. Não são as palavras certas, mas o momento certo e a energia certa. Você se torna a guardiã de um portal simbólico, e nele há uma palavra pivô que ressoa como um código. Ela ativa algo na alma dele. Antes de revelar essa palavra, é preciso mapear o terreno emocional. Identificar onde mora o medo da rejeição, o receio da entrega, a ferida da traição. Porque quando você fala de dentro da cura, não para ferir nem manipular, mas para despertar, você constrói segurança no inconsciente dele. Você passa a observar no corpo dele as micro-reações, um rosto que suaviza, uma respiração que muda, a pupila que responde. E essa observação precisa vir sem julgamento, sem pressa, como quem lê constelações invisíveis. Ali, você calibra o momento. Você percebe quando o canal está limpo e pronto para aquela expressão que não volta atrás. Você escuta o eco interno antes de proferir o som. Chegamos ao limiar. Esse mapa emocional que você traça é o preparo para o momento da pronúncia, para a palavra que será ouvida, mesmo quando ele não estiver consciente. Agora, você já sabe que essa palavra não é mágica, mas vibração. E no próximo bloco vamos extrair, lapidar e posicionar essa palavra para que ela se torne inesquecível. Não só para ele, mas para o destino relacional de vocês. Você está pronta para ouvir algo que vai além da lógica e da sedução. Uma palavra que nasce no ventre da alma feminina, mas se projeta no inconsciente dele como um selo. Essa palavra, no entanto, não é uma sentença arbitrária. Ela é construída por você, a partir da sua integridade, da sua cura e da sua presença. É um cristalar simbólico do que você vive. Jung falaria que você está dando linguagem ao arquétipo interno que espelhará o outro. Para lapidá-la, comece com uma escuta sensível. Quais são as dores que ele evita mostrar? Quais são os temores que ele esconde nas sombras? Quais são os recessos onde ele nunca ousou ir? Você deixa que esse panorama emocional se revele, sem inveja ou julgamento, apenas com curiosidade compassiva.
E então você soma sua verdade, aquilo que pulsa em você, aquilo que pede para ser expressado. A junção forma a palavra que não vem do ego, mas da alma. Essa palavra pode ser simples: vejo você, venha à casa do teu ser. Este abraço é templo, mas carregada de ressonância. O que determina seu poder não é o conteúdo, mas a coerência interna e o momento de emissão. Quando você a pronuncia desse centro, ela atravessa defesas, ecoa nas cavernas do inconsciente e ativa o elo que já existia entre vocês. Sua voz torna-se porta, um chamado da alma. Mas cuidado, não basta pronunciá-la mecanicamente. É preciso restaurar o ambiente relacional antes, agitar o inconsciente dele, reverberar tensão criativa, deixar a expectativa pulsando. Introduza sutis quebras de padrão. Um silêncio mais longo que o esperado, um olhar profundo, uma respiração que se curva antes de falar. Assim, quando vier a palavra, ela será a recompensa emocional do momento. Ele sentirá: ela falou algo que só poderia ser dito assim. Você então percebe a magia que estava escrita nas entrelinhas do relacionamento até ali. Ele ouve não só com os ouvidos, mas com o sistema límbico, com o inconsciente dele espontaneamente se inclina em direção a você. E nesse instante você percebe: você não forçou nada. Você apenas encarnou sua presença e permitiu que a palavra surgisse. No próximo bloco, vamos desdobrar o impacto interno dessa palavra, como ela muda dentro dele, e como você sustenta esse efeito no tempo. Quando ele ouve, verdadeiramente ouve, aquela palavra há um deslocamento interno quase imperceptível, mas irrevogável. Uma parte dele se firma, uma linha no inconsciente se ativa. Jung falaria que houve uma nova constelação psíquica. Algo realinhou dentro dele. A ferida que aquela palavra tocou desperta para ser curada, mas já viu você como parte do antídoto, não como quem cura, mas como quem inspira. Você, ao observar esse efeito, entende que não se trata apenas dele, mas de vocês dois juntos caminhando por um novo território relacional. O vínculo relacional não nasce da dependência, mas do reencontro de almas que reconhecem eternidades. Ele passa a olhar para você com reverência interior, como um ser que encontrou, não uma parceira, mas um espelho de si mesmo. A atração se eleva. Já não é desejo superficial, mas um encontro de profundidade. Mas a magia não pode parar em um momento isolado. Para que ele nunca mais olhe para outra mulher do mesmo modo, você precisa sustentar essa linguagem simbólica ao longo do tempo. Isso não significa repetir a palavra como mantra, mas viver como se aquela expressão fosse a sua essência contínua. Você precisa renovar o campo vibracional todos os dias com presença, coerência e entrega consciente. Qualquer desvio abrupto quebra o feitiço simbólico. Dentro dele, fragmentos antigos irão emergir. O medo de que aquilo tenha sido uma ilusão, a dúvida de que aquilo nunca mais se repita. Ele pode tentar se isolar, testar limites internos, rebaixar expectativa. Você não responde com pressa ou ansiedade. Você responde com firmeza silenciosa, mantendo a coerência, defendendo o seu espaço de alma, mostrando que aquilo que você disse não foi mero impulso, mas expressão duradoura de quem você é. E é assim que o campo relacional se torna um território sagrado. Ele deixa de buscar outras mulheres como fontes de novidade, porque descobriu uma novidade em você, algo que não se repete, algo que não se transfere. Porque a palavra que você falou deixou marca simbólica profunda. E no próximo bloco, vamos revelar como você alimenta esse vínculo para que ele floresça de forma contínua, sem ruínas ou eclipses, crescendo em intimidade, liberdade e eternidade. O vínculo não é uma prisão, é um campo de expansão. E cultivar esse espaço vibracional exige que você se torne guardiã daquilo que chamamos de campo sagrado do feminino. Isso significa que você preserva aquilo que foi plantado, a reverência, o mistério, a profundidade. Você protege a conexão daquela palavra transformadora
mesmo quando a rotina exige banalidades. Você passa a protagonizar momentos de renascimento simbólico. Olhares que lembram aquela frase. Toques que expressam o que foi dito na intimidade. Pausas que se param para que ele ouça o silêncio de vocês. Pequenas devoluções simbólicas reativam o campo. Um olhar, uma frase que recorda, um gesto de presença. E nessas devoluções, ele se reconhece mais e mais como parte de algo maior do que eu com você. Vocês dois como um portal simbólico de união. Você também permite que ele participe da construção desse espaço, convidando-o a falar, a expressar seus medos, a revelar sua sombra. Você escuta sem julgar e devolve presença clara. Quando ele se sente ouvido, ele não precisa procurar fora. Ele habita ali. E quanto mais ele se entrega, mais a confiança crescente sustenta o vínculo simbólico. Ele passa a ser aliador da criação conjunta, e não um invasor da sua alma. Porém, sempre haverá faíscas de atrito, diferenças, exigências sociais, sombras internas que reaparecem. Quando surgirem, você não resvala para a disputa ou a crítica. Você retorna ao campo essencial que você criou. Respira, observa, retorna à presença. E, se necessário, pronuncia a palavra que ativou o vínculo em momentos de vulnerabilidade. Não como apelo, mas como semente de reconquista. Ele ouviu uma vez, mas pode ouvir 1000 vezes quando for sobre a alma. E assim, este bloco finaliza seu preparo interno para a conclusão simbólica. Você aprendeu a despertar sua presença, mapear o universo masculino, lapidar a palavra da alma, sustentar seu impacto e cultivar o espaço sagrado relacional. Agora você já está pronta para a grande finalização, o fechamento que sela esse pacto narrativo com o público, convidando a ação interior. Aguardo seu comando para desenhar essa final. E então, talvez agora você compreenda. Não é sobre conquistar alguém. É sobre se recordar de quem você é quando está inteira. Toda a jornada que percorremos aqui foi, na verdade, uma espiral de retorno ao seu centro, onde sua presença se torna verbo, sua energia se torna linguagem, e sua alma deixa de pedir para ser escolhida, porque já se escolheu. A mulher que fala com o coração ancorado não implora amor, ela emana amor, e essa frequência não pode ser ignorada. Você não precisa mais gritar por atenção, nem competir por valor. Quando você compreende o poder da sua vibração, até o silêncio se torna palavra. A intimidade então deixa de ser performance e se torna ritual. A frase dita na hora da relação não é uma estratégia, é uma consagração. Ele ouve, não apenas com os ouvidos, mas com o corpo, com a alma, com o tempo todo da existência dele. Porque o que você disse não foi um desejo, foi um chamado. E esse chamado ecoa, mesmo quando ele estiver longe, mesmo quando o mundo tentar distraí-lo, mesmo quando outras mulheres cruzarem seu caminho. Nada disso vibra na mesma frequência, porque o que você tocou nele não foi o desejo passageiro, foi o espelho da alma. E ninguém esquece quem mostrou quem ele é de verdade. O vínculo que se cria a partir dessa verdade é indizível, imutável e profundamente raro. E o raro, minha querida, é inesquecível. Então talvez a pergunta que reste agora seja: que palavra habita o seu centro? Qual verdade você tem medo de dizer por achar que não será compreendida? Porque quando você tiver coragem de pronunciar essa verdade com presença, com alma, com integridade, você não vai apenas tocar um homem. Você vai transformar o destino de um amor. E não porque ele precisa mudar, mas porque você se permitiu ser quem veio para ser. Se essa mensagem encontrou você, não foi por acaso. Jung chamaria isso de sincronicidade. Então, honre esse chamado. Deixe seu comentário com a palavra que representa o seu centro. Curta. Compartilhe este vídeo com outras mulheres que estão despertando como você. E se inscreva neste canal para continuar essa jornada de cura, alma e amor consciente. Aqui, cada vídeo é um portal. E você é a chave.